Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos quase no fim da nossa série sobre reverência. Mas lembre-se, para não perder nenhuma parte da série, se inscreva aqui no nosso canal, clique ali no sininho para ser avisado no seu e-mail quando os próximos vídeos forem publicados, ok? Não esqueça disso. Bom, nos vídeos anteriores, nós apresentamos muitas instruções do Senhor em relação ao que fazermos e o que evitarmos antes de sairmos de casa para irmos à igreja, o que fazermos e o que evitarmos quando chegamos na igreja, antes, durante e depois do culto, o que fazermos e o que evitarmos quando estivermos pregando a palavra de Deus. Nós vimos que o nosso comportamento em todos esses momentos deve ser caracterizado pela mais profunda submissão e reverência para com o nosso Criador. Todos nós reconhecemos que, como indivíduos e como igreja, sofremos de um grande mal que é a falta de reverência na casa de Deus. E não tem problema se admitirmos isso. Na verdade, reconhecer nossas fraquezas é o primeiro passo para a atuação do Espírito Santo no sentido de nos conduzir à vitória sobre essas fraquezas. Então temos que admitir. Logicamente há exceções, mas no geral somos um povo irreverente e precisamos de uma reforma. Eu faço uma pergunta. Por que temos sido praticamente a geração mais irreverente na casa de Deus em toda a história da Igreja Adventista? Será que nós temos perdido a nossa identidade? Será que temos perdido o senso da presença de Deus? Será que não conhecemos a Deus de forma profunda por causa da negligência do estudo da Bíblia e da oração particular? Será que se trata de uma soma desses fatores? Eu creio que sim. Porém, há outro fator de extrema importância, algo que pode ser o diferencial, que pode transformar e moldar gerações inteiras, para o bem ou para o mal. A influência do lar, a influência da educação doméstica. É no lar que primeiramente aprendemos a respeito de Deus, de quem Ele é e da reverência que devemos ter por Ele. Gerações e gerações de pessoas sem a devida reverência para com a casa de Deus, para com as coisas de Deus, podem ser resultado, além de outros fatores, da negligência na educação no lar. No que diz respeito à reverência na casa de Deus, muitos pais não têm transmitido essas lições e esses princípios aos seus filhos. Além disso, muitos pais não têm sido bons exemplos para os seus filhos. Em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja o maior dentre todos os fatores educacionais. É no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Ali está sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Lições de quê? Lições de respeito, obediência, reverência, domínio próprio. Se a criança não é instruída corretamente ali, no lar, Satanás a educará por meio de fatores de sua escolha. Olhai para o círculo do lar como uma escola, onde estáis preparando os filhos para o cumprimento de deveres no lar, na sociedade e na igreja. Queridos pais, isso é muito sério. Ter filhos, gerar uma vida, é um grande privilégio que o Criador nos concedeu. Porém, muito mais do que um privilégio, é uma imensa responsabilidade. Os pais têm em suas mãos uma missão muito solene, pois seus filhos podem se tornar uma grande bênção para a igreja e para a humanidade. Ou uma grande maldição, a depender de como foram criados, instruídos e influenciados no lar. Por isso, quero dedicar um pouquinho mais de tempo a este vídeo do que dediquei aos outros. A resposta que daremos a esta mensagem pode mudar gerações. Precisamos tratar essa questão com mais seriedade. A salvação e perdição em jogo. A vida e morte em jogo. Nada pode ser considerado mais importante do que a criação dos nossos filhos. Quando negligenciamos as crianças, Satanás intervém e se encarrega de ensiná-las. Enquanto os pais dormem em ímpia indiferença, Satanás está semeando no coração de seus filhos sementes que germinarão, dando uma colheita de morte. Pais, não durmam. Como nunca antes, os filhos necessitam de vigilante cuidado e orientação, pois Satanás se está esforçando por conseguir o controle de sua mente e coração e por expulsar o Espírito de Deus. Se os filhos não estiverem sob a influência do Espírito de Deus, como eles poderão ter reverência para com a pessoa de Deus? Pai, mãe, Satanás está constantemente vigiando seus filhos, buscando uma oportunidade, por menor que seja, para influenciá-los, controlá-los e transmitir a eles seus próprios atributos e, finalmente, destruí-los. Mas existe uma forma de impedir isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Sujeitar-se a Deus significa seguir as orientações que Ele nos revelou em Sua palavra e no espírito de profecia, incluindo as instruções relacionadas à maneira como devemos educar os nossos filhos. Mas se não estudarmos essas instruções, se não lermos esses livros, como podemos conhecer então e praticar a vontade de Deus? Além de estudar, devemos resistir resolutamente à tendência que temos de querer fazer as coisas do nosso jeito. Quando achamos que somos sábios demais e não precisamos das instruções de Deus, quando simplesmente ignoramos a revelação do Senhor, ignoramos a sua vontade, estamos dando lugar ao diabo. E a Bíblia nos ordena: não deis lugar ao diabo. E qual é a melhor maneira de impedir que a semente do mal seja plantada e germine no coração dos nossos filhos? Veja, o melhor meio de impedir o crescimento do mal é ocupar previamente o terreno. Ou seja, se desejamos impedir que o mal faça morada no coração dos nossos filhos, nós precisamos preencher antecipadamente o coração deles com aquilo que é bom. Pais, vocês têm estudado a Bíblia diariamente com seus filhos? Têm orado diariamente com eles? Têm feito o culto familiar diariamente? Se não têm, como esperam que essas crianças se tornem jovens e adultos que amam a Deus, amam a igreja, amam a Bíblia e a oração? É no lar que o conhecimento de Deus é primeiramente ensinado, não apenas por preceito, mas principalmente pelo exemplo. E é esse conhecimento de Deus que produz um espírito reverente. Toda criança deve ser ensinada a mostrar a verdadeira reverência para com Deus. Quando ensinamos isso aos nossos filhos, desde a mais tenra idade, veja quais podem ser os resultados. Fossem as crianças educadas e preparadas na vida do lar para serem gratas ao doador de todas as boas coisas, e veríamos em nossa família um elemento da graça celestial. Ver-se-ia alegria na vida do lar, e saindo desses lares, o jovem levaria consigo um espírito de respeito e reverência. Para onde? Para a escola e para a igreja. Haveria frequência no santuário em que Deus se encontra com seu povo. Quero abrir um parêntese aqui. Um dos problemas que temos enfrentado em nossos dias é a baixa frequência aos cultos da igreja, principalmente aos domingos à noite e às quartas-feiras à noite. Parece que não temos prazer em estar na casa de Deus. Qual é o problema? Existem alguns fatores que contribuem para isso, mas um dos mais importantes é que é muito mais difícil a um jovem, por exemplo, sentir desejo de ir a um culto na igreja quando ele nunca teve cultos em casa. E para dificultar ainda mais a situação, muitos diretores de jovens mantêm o costume de fazer JAs na praia, JAs no parque, JAs na casa de um e de outro. Não há problema em se fazer um JA ao ar livre de vez em quando, é até bem interessante. O problema é que muitos diretores de jovens têm o costume de fazer JAs em todos os lugares possíveis, menos na igreja. Como vamos ensinar nossos jovens a amar os momentos de culto na igreja? Voltando aos pais, Ellen White escreveu que se as crianças fossem educadas e preparadas no lar, haveria frequência à igreja. E não apenas isso, veja o que mais. Haveria frequência no santuário em que Deus se encontra com seu povo. Haveria o que mais? Reverência a todas as ordenanças de seu culto, sendo tributados grato louvor e ações de graças por todos os dons de sua providência. Portanto, há casos em que jovens não sentem prazer nos cultos porque não tiveram cultos no lar. Mas há casos também em que jovens até cresceram numa família onde o culto era feito diariamente. Mas de que maneira o culto era feito? Havia disciplina, respeito, reverência no culto familiar? Se não havia reverência no culto familiar, dificilmente haverá reverência no culto público. Pais, não é porque o culto está sendo feito na sala de casa que as crianças têm o direito de fazer o que bem entendem. A reverência na igreja geralmente é fruto da reverência no lar. Afinal, como eu disse em outro vídeo, não é o local que importa, mas a presença daquele que invocamos ali. A presença de Deus invocada na sala de nossa casa torna aquele lugar santo. Alguns pais podem dizer assim: eu entendo a grande responsabilidade que Deus me confiou quando me deu meus filhos. Mas o que eu vou fazer então? Queridos pais, veja a instrução do Senhor. Devemos dedicar mais tempo à sua educação, mais cuidado e mais oração. Tempo é a palavra-chave. Não é possível ensinar alguma coisa a alguém sem dedicar-lhe tempo. E o que é que mais nos falta hoje? Tempo. Por isso alguns pais podem se queixar dizendo assim: mas vivemos num contexto muito complicado nesses últimos tempos, muito trabalho, muita correria. É difícil sobrar algum tempo para nos dedicarmos à educação dos nossos filhos? Bem,
Eu vou ter que deixar alguém que foi mãe, que foi avó e que foi profetisa do Senhor responder a esta questão. Falta tempo, dizem os pais. Não temos tempo de dedicar-nos à instrução de nossos filhos. Então não devíeis ter tomado sobre vós a responsabilidade de uma família. Quero fazer um apelo àqueles que são casados e ainda não têm filhos. Pensem bem antes de tomar essa importante decisão. Não é pecado trabalhar, não é pecado fazer faculdade, não é pecado querer progredir na carreira, mas se a vida de vocês está muito corrida, por favor, não tenham filhos. Se ambos precisam ou querem trabalhar fora, se ambos precisam ou querem progredir na carreira, então, por favor, não tenham filhos. Viva a vida de vocês, mas não coloquem no mundo crianças para as quais vocês não terão tempo. Isso não faz sentido. Faço agora um apelo àqueles que já têm filhos e que perceberam que estão falhando com eles nessa questão do tempo. O tempo que passou, passou. Não tem como voltar atrás. Mas vocês podem fazer o melhor que puderem com o tempo daqui para frente. Busquem as instruções do Senhor, leiam os livros inspirados por Deus, como Educação, Orientação da Criança, esse é excelente, o Lar Adventista, entre tantos outros que o Senhor nos deixou para nos auxiliar nessa difícil missão de educar filhos. Estudem esses livros e coloquem em prática as orientações, mesmo que isso requeira, e certamente vai requerer, o sacrifício de algumas coisas, ou de muitas. Seja como for, queridos pais, eduquem seus filhos. Ensinem seus filhos a amar a Deus e a ter a máxima reverência para com Ele, para com sua casa, para com sua obra. Pais, exaltai o padrão do cristianismo no espírito de vossos filhos. Ensinai-os a ter o maior respeito pela casa de Deus e a compreender que quando entram ali, devem fazê-lo com o coração comovido, ocupando-se com pensamentos como estes: Deus está aqui, esta é a sua casa. Existem questões importantes que devem ser consideradas quando desejamos ensinar nossos filhos a temerem a Deus e a terem reverência para com Ele. Em primeiro lugar, para que os filhos reconheçam a Deus como autoridade na vida deles, eles precisam ter diante de si uma figura palpável de autoridade. E qual é a primeira figura com a qual as crianças se deparam? Os pais. Os filhos geralmente constroem um conceito de Deus com base na relação que têm com seus pais. Como podemos esperar que os filhos respeitem a autoridade de Deus, a quem nem podem ver, se não foram ensinados a respeitar a autoridade dos pais com quem convivem? Os pais devem considerar que estão em lugar de Deus para com os filhos. Se em sua própria casa é permitido aos filhos serem desrespeitosos, desobedientes, ingratos e impertinentes, ou seja, malcriados, grosseiros, seu pecado, no caso o pecado dos filhos, jaz à porta dos pais. A reverência e o respeito que devem ter nunca lhes foram ensinados em casa. O pai e a mãe ficavam no mesmo nível dos filhos. Os pais que permitem que seus filhos os desrespeitem, os desafiem, deem ordens a eles e até mesmo gritem com eles, pais que discutem com os filhos como se fossem colegas, estão ensinando os filhos a desrespeitar a autoridade, qualquer que seja ela, o que incluirá a autoridade do Criador. Os pais devem exigir que seus filhos respeitem a legítima autoridade e lhe obedeçam. Por que isso? Porque onde as crianças aprenderam a lição da obediência aos pais, estão mais preparadas para se submeterem aos requisitos de Deus. Veja a importância disso, irmãos. Vou ler novamente. Onde as crianças aprenderam a lição da obediência aos pais, estão mais preparadas para se submeterem aos requisitos de Deus. Portanto, o ensino recebido na infância influencia a experiência religiosa e molda o caráter do homem. É importante enfatizar que a autoridade de Deus não é uma autoridade déspota, tirânica, fria, distante, opressora. Portanto, se queremos representar o caráter de Deus em nosso lar, na educação dos nossos filhos, não é essa autoridade rude que nós devemos manter. Há perigo de os pais comandarem e ditarem demasiadamente, ao passo que deixam de se pôr suficientemente em relações sociais com os filhos. Mantêm-se com frequência muito reservados e exercem sua autoridade de maneira fria, destituída de simpatia, que não pode atrair o coração das crianças. Caso as reunissem bem junto de si e lhes mostrassem que as amam e manifestassem interesse em todos os seus esforços e mesmo em suas brincadeiras, tornando-se por vezes mesmo uma criança entre elas, dariam a eles muita satisfação, eles ganhariam o amor e a confiança. E mais depressa as crianças respeitariam e amariam a autoridade dos pais.
Esse é o único momento em que os pais devem descer ao nível dos filhos, ao demonstrar interesse por eles, interesse nas coisas que eles gostam, brincando com eles, usando linguagem simples que eles possam compreender, se tornando crianças com eles. Muitos pais querem exercer a autoridade de Deus sem demonstrar o amor de Deus. Quantos pais procuram exercer a autoridade sobre os filhos sem sequer passar tempo com eles, sem conhecer suas alegrias, tristezas, sem compartilhar momentos juntos, sem demonstrar amor e cuidado? Deus não é assim. Ele é um pai presente. Portanto, um pai ausente jamais poderá exercer uma autoridade como a de Deus e jamais poderá ensinar ao seu filho a respeito de um Deus presente e que se interessa pela nossa vida. Cumpre ao pai fortalecer na família as austeras, ou seja, as firmes virtudes, energia, integridade, honestidade, paciência, ânimo, diligência e utilidade prática. E o que exige de seus filhos, deve ele mesmo praticar, ilustrando essas virtudes na própria conduta varonil. Mas, pais, não desanimeis vossos filhos. Combinai o afeto com a autoridade, a bondade e simpatia com a firme restrição. Os filhos precisam ser restringidos, não podem fazer o que querem. Dedicai a vossos filhos algumas de vossas horas de lazer, relacionai-vos com eles, associai-vos com eles em seus trabalhos e brinquedos e captai-lhes a confiança. Cultivai a camaradagem com eles, especialmente os meninos. Aqui é um conselho específico ao pai. Tornar-vos-eis assim uma forte influência para o bem. O pai deve fazer sua parte para tornar o lar feliz. Sejam quais forem seus cuidados e perplexidades nos negócios, não permita que estes ensombrem a família. Deve penetrar em casa com sorrisos e palavras aprazíveis. Essa é a verdadeira autoridade, que representa corretamente a autoridade de Deus sobre seus filhos. A perfeita harmonia entre afeto e autoridade, firmeza e bondade, disciplina e companheirismo. Queridos pais, vocês são autoridade sobre os filhos e não o contrário. Ensinem isso a eles. Se seus filhos é que mandam em casa e não vocês, eles irão à casa de Deus com o mesmo espírito de que quem manda ali são eles e não Deus. Os filhos mal governados, que não são ensinados a obedecer e a respeitar, unem-se ao mundo e tomam os pais na mão, pondo nos pais um freio e levando-os onde bem lhes parece. A vontade da criança é a lei reconhecida. Esses pais entregam os filhos a Satanás com suas próprias mãos, como os judeus apóstatas, fazendo-os passar pelo fogo a Moloque. Isso parece forte, não? Quando os pais não exercem autoridade sobre os filhos, quando os filhos é que mandam em casa, os pais estão entregando esses filhos de bandeja para Satanás, como o povo de Israel quando entregava seus filhos para serem queimados em honra ao ídolo Moloque. E por que essa comparação tão forte? Simples. Porque filhos que não foram ensinados a respeitar a autoridade dos pais, não respeitarão a autoridade de Deus. Consequentemente, serão submissos à vontade de Satanás. O cego afeto paterno é o maior obstáculo no caminho da devida educação da criança. Para agradar os filhos, muitos pais permitem o que Deus proíbe, inclusive quando diante da presença do Senhor dentro do templo. Consentir que a criança siga seus impulsos naturais corresponde a consentir que ela se corrompa e se torne hábil no mal. Muitos pais fazem todas as vontades e gostos dos seus filhos, acreditando que com isso dão uma grande prova de amor por eles. Alguns dizem assim: olha, eu quero que os meus filhos tenham tudo que eu não pude ter. Mas, irmãos, muitas vezes aquilo que nós não pudemos ter nos ensinou grandes lições. Uma criança precisa ser ensinada que a vida não dirá sempre sim para ela. E se os pais sempre dizem sim, o que será dela quando estiver sozinha na vida e receber o primeiro não? Saberá lidar com isso? Os pais pensam que amam a seus filhos, mas se têm demonstrado seus piores inimigos, têm deixado o mal prosseguir sem restrição, têm permitido aos filhos acariciar o pecado, o que se assemelha a acariciar e mimar uma víbora, que não somente picará a vítima que a acaricia, mas também a todos aqueles com quem esta se relaciona. É muito triste observar casos, irmãos, em que uma criança demonstra ter um gênio difícil e seus pais e familiares dizem: olha que gracinha, já tem um gêniozinho forte, puxou o papai ou puxou a mamãe. Não, irmãos, isso não é engraçado. Permitir que a criança manifeste um temperamento rude, um gênio difícil, é um grande crime contra a própria criança, que sofrerá terríveis consequências disso no futuro. E toda a família sofrerá.
Um ai repousa sobre os pais que não têm ensinado os filhos a serem tementes a Deus. Antes, lhes têm permitido tornarem-se homens e mulheres indisciplinados e sem controle, inclusive na casa do Senhor. Durante sua infância, era-lhes permitido manifestar ira e teimosia. Veja, os pais permitiam que a criança fosse nervosa e teimosa, e alguns até achavam graça nisso. Porém, toda a sua experiência religiosa, ou seja, toda a experiência religiosa dos filhos, é afetada pela frouxa disciplina sobre eles exercida na infância. E os filhos têm de sofrer devido a essa educação defeituosa. É impossível descrever os males que resultam de deixar a criança entregue à sua própria vontade. Muitos se perdem para sempre. A criança que é assim prejudicada tem um pesado fardo a levar. Por quanto tempo? Por toda a vida. Nas provações, nos desapontamentos, nas tentações, ela seguirá sua vontade indisciplinada, mal dirigida. As crianças que nunca aprenderam a obedecer terão caráter fraco, impulsivo. Procuram governar, mas não aprenderam a sujeitar-se. Não têm força moral para restringir seu temperamento extravagante, corrigir seus maus hábitos ou subjugar a vontade insubmissa. Estes são os resultados de uma disciplina frouxa. E essa insubordinação, essa rebeldia, essa indisciplina, alimentada pelos próprios pais, será refletida no comportamento na casa de Deus e ao lidar com as coisas sagradas. Por isso, a irmã White considera que pais assim são verdadeiros inimigos dos seus filhos, ainda que pensem que estão demonstrando amor por eles. Vosso filho deve ser ensinado a obedecer, como os filhos de Deus lhe obedecem. Caso se mantenha essa norma, uma palavra vossa terá algum peso quando a criança fica inquieta na casa de Deus. Mas e se os pais não conseguem ou nem mesmo querem controlar a criança na casa de Deus? O que fazer? Se a criança não pode ser refreada, se os pais acham que a restrição não passa de uma exigência excessiva, ou seja, se os pais acham que restringir o comportamento da criança na igreja é bobagem, é exagero, ela, a criança, deve ser imediatamente retirada da igreja. Não se deve permitir que desvie a mente dos ouvintes, falando ou correndo de uma parte para outra. Deus é desonrado pela maneira frouxa em que os pais dirigem os filhos enquanto estão na igreja. A Bíblia apresenta um trágico relato de negligência paterna. Ouvimos e contamos a história de Samuel e o momento em que Deus o chama à noite, ao que ele responde: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." E é maravilhoso ver a submissão desse garotinho a Deus. Porém, geralmente não prestamos atenção à mensagem que Deus queria transmitir por meio dele. Veja o que a Bíblia relata. E disse o Senhor a Samuel: "Suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, porque eu já lhe fiz saber." Veja que ele não era ignorante a respeito do assunto. "Já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos abomináveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade." Que mensagem dura para um pai, irmãos. Eu não sou pai, mas imagino o que seria Deus dizendo para mim: "Leandro, como eu já te avisei para repreender seus filhos, para não deixar que seus filhos façam o que bem entendem no templo, e você não me deu ouvidos, mas deixou seus filhos à vontade para continuarem desrespeitando a minha casa, saiba que seu pecado nunca mais será perdoado." Que mensagem dura, irmãos. E o sacerdote Eli, em vez de se humilhar diante de Deus, clamar por misericórdia, se arrepender do seu mau procedimento e destituir seus filhos dos cargos que eles exerciam no templo, ele respondeu passivamente: "Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos." Eli nem se deu ao trabalho de tentar mudar a situação, de mudar o seu procedimento, de tomar uma atitude imediata para corrigir os problemas. Simplesmente disse: "Ok, então tá. Fazer o quê, né?" E continuou exatamente do mesmo jeito. Agora, você acredita que os filhos de Eli se tornaram assim depois de adultos? Não. Veja o que aconteceu. Eli era um pai transigente, ou seja, condescendente, que cedia em tudo. Amando a paz e a comodidade, não exercia sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões de seus filhos. Em vez de contender com eles ou castigá-los, submetia-se à sua vontade.
O sacerdote e juiz de Israel não foi deixado em trevas quanto ao dever de restringir e governar os filhos que Deus dera aos seus cuidados. Mas Eli recuou deste dever, porque o mesmo implicava contrariar a vontade de seus filhos. Sem pesar as terríveis consequências que se seguiriam à sua conduta, condescendeu com seus filhos no que quer que desejassem. Ele permitiu que seus filhos o governassem. O pai não impedira o desrespeito deles pelos serviços solenes do santuário. E quando chegaram à maioridade, estavam cheios dos frutos mortíferos do ceticismo e da rebelião. Eli era governado pelos seus próprios filhos. Eram os filhos que mandavam nele, não o contrário. Ele satisfazia todos os desejos dos filhos porque era mais cômodo para ele. Finalmente, ele não impediu que seus filhos desrespeitassem os serviços solenes do santuário. E facilmente condenamos Eli por sua conduta ao não repreender os filhos que estavam fazendo da casa de Deus o que bem entendiam. Mas quantas vezes nós, como pais, fazemos o mesmo hoje? Permitimos que os nossos filhos façam o que bem entendem dentro da igreja? Frequentemente, a casa de Deus é desonrada e o sábado violado pelos filhos de observadores do sábado. Em alguns casos, é-lhes até permitido correr de uma parte para outra na casa de Deus, brincar, conversar e manifestar seu mau gênio, mesmo nas reuniões em que os anjos devem adorar a Deus na beleza da santidade. E o lugar que deve ser santo, e onde deve reinar santa calma, e onde deve haver perfeita ordem, limpeza e humildade, é transformado numa perfeita Babilônia, numa confusão. E isso é suficiente para o desagrado de Deus e para desviar sua presença de nossas assembleias. Deus pode desviar o seu rosto de nós quando estamos reunidos na igreja, não apenas por nosso próprio comportamento, mas pela maneira de nossos filhos se comportarem. Quantos pais hoje estão agindo exatamente como Eli? Veem seus filhos desrespeitando a casa do Senhor e não os impedem. Às vezes, até os estimulam de alguma forma. Os filhos estão correndo dentro da igreja, estão conversando e rindo, se divertindo como se estivessem num parquinho. Alguns estão comendo, como se estivessem numa lanchonete. E ainda deixam embalagens, restos e farelos jogados pelo chão, jogados nos bancos da casa do Senhor. Outros ainda estão brincando com seus brinquedos ou jogando no celular, como se estivessem na sala de casa. Outros estão até passeando tranquilamente pela plataforma. E tudo isso dentro da sala de audiência do Santíssimo Deus. E os pais apenas observam, pois não querem contrariar os filhos achando que isso é uma demonstração de amor. E ainda se aborrecem quando um diácono procura manter a ordem, mesmo que ele faça com espírito de mansidão. Veja o que Deus disse ao sacerdote Eli. Honras a teus filhos mais do que a mim? Quantos pais têm honrado mais aos filhos do que a Deus? Subordinam-se aos filhos, recebem ordens dos filhos, têm medo dos próprios filhos, ou então acreditam que deixá-los à vontade e permitir que desrespeitem a casa do Senhor é uma demonstração de amor. Pais, é vosso dever ter vossos filhos em perfeita sujeição, sendo dominadas todas as suas paixões e mau gênio. E se as crianças são levadas às reuniões, deve-se lhes fazer saber compreender onde estão, que não estão em casa, mas no lugar em que Deus se reúne com seu povo. Devem ser conservadas quietas e afastadas de toda a brincadeira, e Deus para vós voltará o seu rosto para se encontrar convosco e vos abençoar. Observe como as bênçãos de Deus são condicionais. Dependem da maneira como eu me comporto em sua casa, mas dependem também da maneira como as crianças estão se comportando. Os pais devem ter autoridade sobre seus filhos ou retirá-los do local de culto, como lemos anteriormente. As crianças devem compreender que a igreja não é a sala de casa, mas a sala de audiência do Deus Todo-Poderoso. Devem compreender que a mensagem que está sendo pregada do púlpito é importante, que não é apenas um momento para preencher o tempo do culto. Por isso pergunto, o que estamos ensinando às crianças quando deixamos que elas brinquem com o celular durante a pregação? Que a pregação não é importante. O que estamos ensinando quando permitimos que as crianças conversem durante a pregação? Que a pregação não é importante. O que estamos ensinando às crianças quando distribuímos a elas desenhos e lápis de cor para pintarem durante a pregação? Que a pregação não é importante. Portanto, não estaríamos ensinando as crianças a serem indiferentes à mensagem que está sendo exposta lá do púlpito?
Não estaríamos imprimindo na mente delas que, durante a pregação, elas podem passar o tempo se distraindo com outras coisas? Não estaríamos ensinando que aquela atividade de conversar, mexer no celular, desenhar e pintar é mais importante do que a palavra de Deus? Essa criança se tornará um jovem e um adulto interessado nos sermões, nas pregações, no estudo da palavra? Você então poderia questionar, mas as crianças não conseguem prestar atenção nos sermões, elas não entendem o que está sendo dito. Você acha que as crianças não entendem, irmão? Muitas vezes, achando que as crianças não entendem, achando que as crianças não absorvem nada, achando que a mensagem não causa nenhum efeito ou impacto na mente das crianças, nós mesmos acabamos impedindo que isso aconteça. Nós mesmos acabamos condicionando as crianças a não entenderem e não se interessarem pela mensagem. Nós mesmos acabamos induzindo as crianças a não prestar atenção. E depois dizemos, as crianças são assim mesmo. Não. Muitas vezes nós é que as tornamos assim e acabamos, como os discípulos de Jesus, impedindo as crianças de irem a Ele. Observe a razão porque os discípulos tentaram impedir a aproximação das crianças. Os discípulos julgaram essas crianças demasiado pequenas para tirar proveito de sua visita a Jesus. Mas Jesus conhecia algo que os discípulos não sabiam. Nos meninos que foram postos em contato com Ele, viu Jesus os homens e mulheres que haviam de ser herdeiros de sua graça e súditos do seu reino, e alguns dos quais, preste atenção nisso, se tornariam mártires por amor dele. Sabia que essas crianças haviam de ouvi-lo e aceitá-lo como seu redentor muito mais facilmente do que o fariam os adultos. É ainda verdade que as crianças são as pessoas mais susceptíveis aos ensinos do Evangelho. Seu coração acha-se aberto às influências divinas e forte para reter as lições recebidas. Muitos pais desperdiçam esse tremendo potencial que as crianças têm, mantendo-as distraídas com brinquedos, com joguinhos e outras coisas mais durante o culto. Eles dizem assim, as crianças são assim mesmo, elas não conseguem prestar atenção, não conseguem entender nada do sermão, precisamos dar alguma distração a elas enquanto o culto não acaba. E os pais não percebem muitas vezes que foram eles próprios que treinaram os filhos a serem assim, desinteressados e necessitando de alguma distração na hora do culto. Veja que interessante sugestão Ellen White dá aos pais. Ouvindo o sermão, anotem os pais e os filhos o texto e os versículos citados e, tanto quanto possível, o fio do pensamento, para repeti-los uns aos outros em casa. Isto muito fará no sentido de remover o aborrecimento com que as crianças tantas vezes escutam um sermão e cultivará nelas o hábito de atenção e do pensamento sério. Estas são as instruções de Deus. E não há sabedoria maior do que a de Deus. Cabe a cada pai e a cada mãe decidir se irá seguir ou não. As crianças compreendem muito mais do que pensamos. E já passei por muitas experiências surpreendentes com crianças em minhas pregações. E ainda que não compreendam muitas coisas, o que é normal, em sua mente será gravada a seguinte ideia: devo permanecer quieta e prestar atenção. Mesmo que não compreenda alguma coisa, devo permanecer quieta e atenta, pois aqui é a casa de Deus e essa é a vontade dele para mim. Irmãos, por mais que a criança não entenda todo o sermão, ela entenderá e absorverá lições de respeito, de reverência e de verdadeira adoração a Deus. Mas quantas vezes honramos a criatura mais do que o Criador? Tememos mais a criatura do que o Criador? Certa vez eu estava tomando água no bebedouro de uma igreja, quando observei um grupo de crianças correndo para lá e para cá, gritando e se divertindo nos arredores da igreja, enquanto o culto acontecia lá dentro. Uma diaconisa se aproximou e eu disse a ela o seguinte: irmã, não seria melhor convidar essas crianças a entrarem e se assentarem ao lado dos pais? Ela então me respondeu: já falei com elas, mas não me obedecem. Então eu sugeri à irmã que falasse com os pais daquelas crianças. Ao que ela respondeu: de jeito nenhum, irmão. Se eu falar alguma coisa, os pais vão ficar bravos, é comigo. Então eu respondi: irmã, eu sei que a situação é um pouco complicada para você, mas você tem uma opção. Você pode se arriscar assim em dispor com os pais ou se arriscar assim em dispor com Deus. Quando tenho que fazer uma escolha, irmã, quando agradar a Deus e as pessoas ao mesmo tempo não é possível, eu prefiro me indispor com as pessoas do que com Deus. E, para minha surpresa, a diaconisa respondeu: mas eu não. Fiquei pensativo. Como pode alguém dizer que prefere se indispor com Deus do que com seres humanos?
Como pode uma pessoa preferir ofender a Deus do que arriscar-se a ofender um ser humano? Bom, talvez essa pessoa não conheça quem Deus é. De qualquer maneira, queridos pais, cuidem de seus filhos. E se por alguma razão os diáconos ou diaconisas da igreja precisarem repreendê-los, não se ofendam, mas colaborem com eles. Vamos ensinar nossos filhos a respeitarem também a autoridade dos diáconos e diaconisas. Voltando à experiência do sacerdote Eli, veja o que aconteceu. Quando, porém, o juiz de Israel, o sacerdote Eli, negligenciou sua obra, Deus tomou a questão em suas próprias mãos. Ah, irmãos, Deus tomou a questão em suas próprias mãos. E quando Deus toma a questão em suas próprias mãos, temos um grande problema. Veja, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eli permaneceu em sua negligência, temendo mais aos filhos do que a Deus. E qual foi o resultado? Apenas Eli sofreu as consequências? Não! Israel foi derrotado na guerra contra os filisteus e os filhos de Eli foram mortos na batalha. Ele não ficou tão angustiado com a notícia da derrota de Israel, nem com a notícia da morte dos próprios filhos. Mas quando soube que a Arca da Aliança havia sido tomada pelos filisteus, Eli, que já estava com 98 anos de idade e era um pouco pesado, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. O problema não foi meramente a arca ser tomada, mas ele reconheceu neste fato que a presença de Deus havia se retirado de Israel. Além disso, sua nora, a esposa de Finéias, que estava grávida, diante do desespero acabou dando à luz e morrendo algum tempo depois. Aquela criança recebeu o nome de Icabode, que significava foi-se a glória de Israel. Tudo por causa de um sacerdote, tudo por causa de um pai que preferiu bajular os filhos do que honrar a Deus. Irmãos, não seria bom meditardes um pouco sobre este assunto, reparando na maneira por que vos conduzis na casa de Deus e nos esforços que estáis fazendo, por preceito e exemplo, a fim de cultivar em vossos filhos a reverência? Não admira que nossas igrejas estejam fracas e não reine nelas a reverência profunda que as deveria caracterizar. E muitos pais ainda se queixam dizendo assim: a igreja não está oferecendo nada para os nossos filhos, não está oferecendo nada para as nossas crianças, a igreja não está oferecendo nada para os nossos jovens. Eu pergunto, e o lar deles está? Atribuís vastas obrigações ao pregador, responsabilizando-o pela alma de vossos filhos? Mas vós mesmos estáis esquecidos de vosso dever como pais e instrutores, de como Abraão ordenar vossa casa depois de vós, para que guardem o caminho do Senhor. Vossos filhos e filhas se corrompem pelo vosso próprio exemplo e vossa frouxa disciplina, e malgrado, ou seja, apesar disso, apesar dessa grave falha na educação doméstica, entendeis que o pastor deve poder combater sua influência e realizar o prodígio de educar o coração de vossos filhos na piedade e virtude? Depois de o pastor haver feito pela igreja tudo quanto pôde, admoestando-a fielmente com bondade, pastores, não se esqueçam também dessa responsabilidade: ensinar, exortar, instruir e advertir. Depois de o pastor haver feito pela igreja tudo quanto pôde, admoestando-a fielmente com bondade, procurando encaminhá-la com paciência e fazendo ardentes preces pelo resgate e salvação de cada alma, e não terem seus esforços alcançado o almejado êxito, os pais não raro o censuram por não verem convertidos os filhos, quando a causa disto está na sua própria negligência. Por isso, repito o meu questionamento. Então a igreja não está oferecendo nada para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e jovens? E o lar deles está oferecendo alguma coisa? Pode-se compreender facilmente por que as crianças são tão pouco impressionadas pelo ministério da palavra e por que manifestam tão pouca reverência pela casa de Deus. Sua educação a esse respeito tem sido defeituosa. Antes de encerrar esse vídeo, existe mais um detalhe muito importante para o qual os pais precisam estar atentos. Algo que também pode tirar dos filhos a reverência para com as coisas de Deus, o amor pela Bíblia, o prazer de estar na igreja. Veja o que é. O delicado e impressionável espírito da juventude avalia o trabalho dos servos de Deus pelo mesmo padrão pelo qual o aferem os pais. Muitos chefes de família têm por costume fazer o quê, irmãos? Criticar em casa o culto. Que impressões são produzidas por essas observações imponderadas, ou seja, impensadas e irreverentes, só os livros do céu o poderão revelar. Os filhos veem e compreendem estas coisas muito mais facilmente do que imaginam os pais. Ao seu senso moral,
é assim dada uma orientação errada que o tempo nunca conseguirá retificar, ou seja, corrigir de todo. Os pais muitas vezes se queixam da dureza de coração dos filhos e da dificuldade que têm em convencê-los de seu dever de atender às exigências divinas. Os livros do céu registram, entretanto, com toda a precisão a legítima causa: os pais não estão convertidos. Alguns pais têm o costume de, na presença dos filhos, criticar a igreja, criticar o culto, criticar o pregador, criticar. Parece que não enxergam nada de bom na igreja, no culto, nas pessoas. Que ideia tem sido imprimida na mente dos filhos, principalmente daqueles que ainda são pequenos? Essa ideia. Essa igreja não tem nada que preste. Não é de se admirar que esses filhos cresçam sem o menor interesse pela igreja, pelos cultos, pela pregação. Muitos deles saem da igreja e os pais se perguntam: onde foi que erramos? É simples. De tanto criticar a igreja, os pais imprimiram na mente dos filhos que a igreja não presta. Então, por que razão esses filhos amariam a igreja? E por que razão permaneceriam nessa igreja? Muitos que professam ajuntar com Cristo estão espalhando. Este é o motivo de a igreja ser tão fraca. Muitos tomam a liberdade de criticar e acusar, expressando suspeita, inveja e descontentamento, entregam-se a Satanás como instrumentos. A frivolidade, a condescendência egoísta e a indiferença despreocupada por parte de cristãos professos estão desviando muitos do caminho da vida. É evidente, irmãos, que existem muitos erros e apostasia na igreja hoje. Isso precisa ser reconhecido e corrigido. Porém, há pessoas que olham para a igreja como se ali só houvessem erros e apostasia, como se não houvesse nada de bom. E entre muitos que têm sido desviados por essa conduta, estão os próprios filhos. Pais, ensinem seus filhos por preceito e exemplo a amarem a igreja. Ensinem a eles que, apesar das falhas que existem na igreja, pois é composta por pecadores como nós, ela ainda é o objeto do mais supremo amor e cuidado de Deus. Ensinem que a igreja um dia parecerá como prestes a cair, a falir, mas jamais cairá. Ensinem a verdade para os seus filhos e eles próprios se tornarão pessoas aptas a discernirem entre a verdade e o engano. Pais, ensinem seus filhos a serem submissos à autoridade de vocês e, consequentemente, à autoridade de Deus. Ensinem aos filhos a reverência para com as coisas de Deus. Ensinem a eles que quando se reúnem em culto, mesmo na sala de casa, estão convocando a presença do Deus eterno. Ensinem que quando eles estão no templo, não estão no lugar comum, mas na sala de audiência do Altíssimo. Ainda que, fazendo uso do livre-arbítrio, os filhos decidam por outro caminho na fase adulta, vocês terão cumprido o seu dever diante de Deus. Pais, por favor, levem esse assunto a sério. Vocês podem pensar assim: que autoridade você, Leandro, tem para falar alguma coisa? Você nem é pai? É verdade, irmãos. Eu não tenho filhos. E, portanto, eu não tenho nenhuma autoridade para falar a respeito disso. E é exatamente por reconhecer isso que estou apresentando aqui, não a minha opinião, mas as instruções de Deus para vocês. E Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, mas a escolha de submeter-se ou não a essa autoridade é sua. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição de sua infinita grandeza e consciência de sua presença. Com esta percepção do invisível, deve ser profundamente impressionado o coração de toda criança. Deve-se ensiná-la a considerar como sagrados a hora e o lugar das orações e cerimônias do culto público, porque Deus está ali. E ao manifestar-se reverência na atitude e no porte, aprofundar-se-á o sentimento que a inspira, ou seja, quanto mais praticamos a reverência, mais profundo será o senso da grandeza e da presença de Deus. Os pais que amam verdadeiramente seus filhos desejarão sempre o melhor para eles. E não pouparão esforços, não pouparão sacrifícios, não pouparão nem mesmo a própria vida para verem seus filhos felizes e seguros no caminho do Senhor. Por isso quero concluir esse vídeo mostrando a você, pai, a você, mãe, qual é o dom mais precioso que vocês podem dar aos seus filhos. Feliz a criança que, pela confiança, submissão e reverência em relação a seus protetores terrestres, ou seja, seus pais, aprende a confiar em seu Deus e obedecer-lhe e reverenciá-lo. Aquele que transmite ao filho um dom de tal natureza, dotou-o de um tesouro mais precioso do que a riqueza de todos os séculos. Não há maior herança que se possa deixar a um filho do que o conhecimento profundo do Criador, do que um caráter reto, um espírito submisso a Deus,
que torne o ato de adoração e a reverência para com o Senhor um natural estilo de vida. Tais filhos representarão uma grande bênção para a família, para a igreja, para a sociedade. Queridos pais, sei que o desafio de criar filhos é enorme, sei que muitos de vocês estão se esforçando, estão buscando a Deus, estão estudando as instruções reveladas, estão fazendo o melhor para educarem os filhos nos caminhos do Senhor. E estão vencendo, dia após dia. Mas sei também que muitos ainda estão sendo negligentes e precisam despertar. O Senhor está dando uma nova oportunidade hoje. O tempo que passou, passou. Não é possível mudar o passado. Mas é possível fazer o melhor que puderem com o tempo que ainda resta. Então façam o melhor daqui para frente, de acordo com as instruções de Deus. E o Senhor recompensará os esforços de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.